Bom dia! Bem-vinda a mais um Café com Pérola. Hoje eu tô com a xícara do pai. E eu já bebi o café quase todo. Hoje eu tava com uma vontade, sabe? Acho que eu já fiz tanta coisa. Eu tava com uma vontade de beber café. Bebi quase todo, mas enfim, né? Vamos pra mais um café por hoje. Quase que eu deixo derramar. Terminei de beber logo, já tinha bebido pra cá. Ai, vamos para mais um café. O tema de hoje é: você tem sobrevivido ou tem vivido? Ou melhor, você tem vivido ou você só tem pago contas? E por que que eu trago esse tema? Eu e o Marcelo, a gente fez uma análise aqui em casa com as crianças, né? É bem pessoal e profundo, assim, o que eu vou compartilhar com vocês, sabe? A gente percebeu o nosso filho mais velho, ele tava ficando muito sério, assim. Sabe uma criança muito responsável? O Vitor Hugo tava sendo essa criança. Muito responsável, toda hora preocupado com as ações, sabe? O João já tomou banho, sabe? Essas preocupações que adulto tem, que não é o comum uma criança da idade dele ter. Mamãe, tem água gelada na geladeira? Coisas assim, que ele tava começando a se preocupar e eu ficava, por que tá se preocupando com isso? E aí um dia, a gente foi almoçar na casa da minha mãe. Eu acredito que o Vitor Hugo, ele tem uma percepção muito grande, né? Principalmente porque a vida dele mudou muito. O Vitor Hugo, quando nasceu, a gente saía praticamente todo final de semana. E depois que as coisas mudaram aqui, a gente, né, teve que diminuir muito, assim, drasticamente isso. Então, eu acredito que ele sentiu muito isso. E teve uma vez até a gente conversando que ele falou: poxa, o João não teve a mesma sorte que eu. Eu viajei muito com vocês, né, mamãe? Quando eu era pequena, o João já quase não viajou. Então, ele recorda, né? Ele tem essas memórias e as fotos também não deixam a memória apagar. Então, é uma situação que pra gente é complicada, né? Porque nenhum pai e mãe quer isso, mas a gente também entende que o essencial é dado, né? E esse é o extra. Mas algo aconteceu com o Vitor Hugo que nos chamou muita atenção. E um dia a gente na casa da minha mãe, ele muito sério, minha mãe brincando com ele, e ele meio que sério, assim. Aí minha mãe, ultimamente você tá muito sério e tal. Aí na hora eu não falei nada, fiquei quieta. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Eu observo muito os meus filhos, muito. O olhar, quando o sorriso não tá sincero, eu observo muito. E aí, quando chegou em casa, João dormiu, nesse dia dormiu à tarde, eu aproveitei, que era um momento que estaria só eu e ele. E comecei a conversar com ele, falei: filho, a vovó falou que você tá muito sério, eu também tô observando você muito sério, e eu queria saber o que tá acontecendo, se alguma coisa tá passando pela sua cabeça, se você tá preocupado com alguma coisa, eu quero que você conte tudo pra mamãe. A mamãe gostando ou não, a mamãe agora vai te ouvir. E aí ele começou a falar, gente, e o Vitor Hugo tava assim, cansado de ficar em casa. Ele tava se sentindo preso, sabe? Aí ele começou a falar: mamãe, eu sinto muita saudade de viajar. Por incrível que pareça, ele até do avião ele falou, porque a gente realmente viajava mais, né, com ele. Então, ele falou: mamãe, eu sinto saudade de viajar de avião, eu sinto saudade de ver lugares diferentes, de sair. Eu sinto saudade, mamãe, é muita saudade que eu sinto. Parece engraçado, mas isso me fez refletir muito, sabe, gente? Eu e Marcelo, a gente chegou numa época da vida que a gente só tava pagando conta, literalmente. E o Marcelo teve um ano muito difícil, né? Em 2023, o Marcelo foi internado na CTI. Depois, em 2024, aconteceu por mais 2 vezes. Dele ter, né, uma convulsão e tal, e a gente teve que correr pro hospital, e
Foi péssimo, porque as crianças presenciaram dessa vez e eu fiquei muito desesperada, sozinha, pra socorrer o meu marido, pra acalmar as crianças, sabe? Tudo acontecendo muito rápido. Foi muito tenso 2023 e 2024. 2025 só começou, mas a gente, tipo, eu prefiro sempre olhar pra uma perspectiva melhor, né? Se você escutou o café de ontem, eu falei muito sobre isso, sobre o que a gente aprende ao caminho. E aí meu café acabou hoje, eu tô com uma vontade de tomar café, meu Deus. Aí eu percebi isso nele e eu comecei a conversar com o Marcelo, né? Eu falei pra ele assim, filho, a gente vai tentar resolver isso. Você sabe que o papai e a mamãe, depois que fechou a loja, a gente conta tudo assim, né, pra eles. E o João talvez não entenda tanto, o Vitor Hugo já entende mais. E aí a gente explica pra eles, olha, a gente tá no momento que a gente precisa concentrar em pagar as coisas e papai e mamãe tá tentando fazer isso e não a gente não explica com muito detalhe, né, mas é tipo assim, a gente tá tentando não descer o nível de estudo de vocês, que é o primordial, né, o estudo, a alimentação de vocês, mas a gente tá focado em pagar contas. Só que com a fala dele, eu percebi que não tava rolando uma pracinha, sabe? Que você não gasta pra ir. Não tava rolando uma Quinta da Boa Vista, não tava rolando uma praia, não tava rolando um passeio, não tava rolando um sorvete na esquina de 2... Não estava rolando nada. A gente tava só trabalhando, eu e Marcelo só trabalhando, indo pra igreja, cumprindo os eventos do Pérola, né? Graças a Deus isso nunca foi ameaçado, graças a Deus. Pelo meu planejamento, os eventos do Pérola nunca foi ameaçado. Eu nunca deixei cliente nenhum na mão, graças a Deus por isso. E a gente ficou pensando, sabe, em tudo isso. Nessa mistura de compromisso, né, os contratos firmados e o cumprimento de todos eles, graças a Deus. A participação nossa ativa nos eventos e a nossa vida na igreja, o ministério de casais, o Ela Entre Elas, um monte de coisa. E essa parte da diversão, eu e o Marcelo, por a gente ser muito honesto e a gente ficar muito preocupado quando a gente tem um volume de contas acima, a gente estava tão focado em resolver essa parte, em fazer acontecer, porque não é só pagar conta, né? Você tem que sobreviver, você tem que sustentar 2 crianças e pagar de contas. Então, por estar tão focado nisso, a gente deixou a parte da diversão de lado. A gente deixou o nosso lado romântico, aquele momento, sabe, do jantar, que eu e Marcelo, a gente sempre tinha isso. As avós nos ajudavam nessa missão, né? Elas ficavam com as crianças um final de semana, no mês, para que eu e o Marcelo, ou a gente ia para alguma pousada ou alguma coisa assim, ou a gente... É que eu tô escutando um barulhinho e tô olhando, procurando. Ou a gente ia viajar, né, para alguma pousada, ou simplesmente a gente fazia um jantar romântico em casa, via filmes juntos, coisas que quando tá com as crianças não rola, sabe? E então a gente tava deixando tudo isso de lado pra só pagar conta. E não tava fluindo, parecia que a gente só trabalhava, e se cansava, ficava estressado e não fluía. Até que a gente se perguntou, se observou e deixou isso vir à tona, sabe? Se divertir faz parte do processo. Não significa estar menos preocupado, significa eu dar refrigério pra minha cabeça, pra não enlouquecer. Então, quando a gente tem uma vida muito voltada pro trabalho, para cumprir os objetivos, parece que a gente esquece que tem que viver. E aí eu tô falando pra você que acha que focar 100% no teu projeto é a solução. Nós somos seres humanos e precisamos de pausa, precisamos de tempo. Precisamos nos dedicar também para nos divertir, para ler, para descansar, para sorrir, para brincar, para amar. A gente tem que ter esse tempo. E quando a gente não separa isso, a vida vai ficar faltando uma parte.
A parte espiritual a gente nunca deixou de lado. Mas as outras coisas a gente estava deixando. E o que adianta? Quando eu fui perceber, o meu filho estava assim, voltado de ansiedade para esse lado. E aí a gente começou então a colocar na rotina, né, a parte de se divertir, de brincar, de tomar banho de chuveiro, de borracha no quintal, de jogar bola com eles, mas os dois juntos, sabe? Porque isso acontecia eu ou o Marcelo. Então, eu ou o Marcelo brincando com eles e dentro de casa. Então a gente passou a colocar na rotina, uma vez na semana, levar eles pra tomar uma casquinha, sabe? Pra ir naquela sorveteria que tem brinquedo também, que aí eles brincam mais do que, né, do que tomam literalmente a casquinha. Então são coisas assim que a gente começou a observar. Marcelo esses dias foi fazer o evento num parque, aí ele foi, filmou o parque, ele falou, amor, a entrada aqui é R$10. Olha quanto brinquedo, não sei o quê. Então assim, às vezes a gente coloca desculpas, né, pra não fazer alguma coisa. E eu tô trazendo o meu exemplo com os meus filhos. Mas eu quero que você relembre aí a sua vida. A sua leitura, ir num cinema, ir num teatro, sair pra rir, pra conversar, sabe? Sair pra falar de outra coisa que não seja negócios. Porque a gente que é empreendedora, parece que a nossa vida depois ela fica voltada só pra falar de trabalho. E não existe o burnout só pra quem trabalha CLT, não. Se você só trabalhar, você também vai ficar doente. A sua mente precisa extravasar. Então o café de hoje, tão curtinho, e eu espero que você entenda a profundidade dessa conversa, é para lembrar você que você tem que viver também. Você precisa se divertir também. Não precisa ser com nada caro. É lógico que não dá pra rolar uma viagem pra um outro estado agora, e foi isso que a gente explicou pra ele. Porque o nosso objetivo é realmente finalizar todos os nossos compromissos. Mas a gente tem como se divertir de outras formas, gastando pouco. Então faça isso por você. Se divirta. Porque não vai adiantar você ficar só estressada para resolver os problemas, porque eles não vão ser resolvidos assim. É isso, eu espero que você tenha gostado do café de hoje. Comenta aqui pra mim se você concorda, se você já passou por algo assim. Não se esqueça, se inscreve nesse canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que você acha que precisa desse papo aqui. Um beijo, até amanhã às 8h30.